Bom, aproximadamente 3 meses nós tivemos uma vítima que procurou a delegacia, narrando que teria adquirido uma caminhonete em uma revenda de veículos da cidade e posteriormente, quando ele foi vendê-la, constatou aí uma adulteração, que ele teria adquirido essa caminhonete até mesmo por um valor mais alto em relação da baixa quilometragem e após ele descobriu aí essa adulteração do odômetro. Indicou qual a garagem, qual a revenda teria feito a venda do veículo e a partir de então nós iniciamos uma investigação. Lembrando que já havia um inquérito instaurado pelo mesmo motivo, o que motivou aí uma demanda maior e uma operação desse porte para poder tentar desarticular aí essas revendas e garagens que fazem esse tipo de trabalho. Nesse inquérito já tem um número de pessoas oficiadas, né? Não, ainda não. As investigações estão apenas começando e a partir de ontem, com o desencadeamento da operação e identificação de alguns veículos, nós chegamos à conclusão de que o vulto, o número de veículos adulterados na cidade é um número muito maior daquele esperado. Então, na data de ontem foi feita uma parte da operação e as investigações aí têm muitos meses pela frente, com o intuito de identificar o maior número de revendas e garagens envolvidas nesse tipo de crime. Nessa investigação, como que a polícia tem conseguido provar ou identificar que houve essa adulteração? Isso, nessa investigação nós contamos com a participação efetiva da pessoa responsável por realizar o trabalho de adulteração, que é o investigado Jailton. Ele estava com prisão temporária decretada e na data de ontem aí ele, uma espécie de, não podemos chamar de delação premiada, mas parecido com uma delação premiada, ele participou efetivamente das investigações, mostrando os equipamentos que ele utilizava para realizar a fraude e também acompanhando, inclusive, os policiais civis das garagens, no intuito de identificar este ou aquele veículo que ele teria feito o trabalho. Era só ele, doutor, que fazia esse trabalho? Segundo o Jailton, ele é o mais conhecido na cidade, mas recentemente outros indivíduos de Belo Horizonte e também do estado de Goiás estariam vindo para a cidade, se hospedando em hotéis e indo nas próprias garagens realizar o trabalho. Haja visto que a fraude ela foi se sofisticando ao longo dos anos e hoje ela é feita através de um notebook conectado à central do veículo e de forma muito mais rápida do que antigamente, que havia necessidade de se desmontar o painel do carro para efetuar a fraude. Doutor Ismael, mais uma grande operação realizada pela Polícia Civil de Patos de Minas, dessa vez um crime que vinha ocorrendo há muitos anos contra o consumidor. Exatamente, um crime que ocorre contra o consumidor há muitos anos, segundo o próprio autor desse crime, que se utilizava desse expediente criminoso e empresas grandes e pequenas da cidade, da região, além de particulares, também se utilizavam desse expediente, que é o retorno do odômetro, a adulteração do odômetro, a volta do velocímetro, como alguns falam, ou a volta da quilometragem. Certo é que esses veículos, depois de que tinham a sua quilometragem retornada, eles eram colocados à venda para o consumidor final, o que com certeza é um crime, além de ser um crime, um ataque moral ao consumidor, porque na verdade o consumidor é a peça mais frágil disso tudo, que compra gato por lebre, estava comprando gato por lebre, e essas pessoas, no sentido de ganharem dinheiro mais com o consumidor, sem nem pensarem que muitas vezes podem estar vendendo um veículo que pode dar um problema posterior, pode até causar um acidente àquele consumidor, vinham a continuar nesse expediente criminoso por muitos e muitos anos. Algumas empresas pararam, outras continuaram. Certo é que as investigações através do Dr. Everton Evangelista e da doutora Fabiana vão dar agora mais substância, mais força a tudo que nós estamos aqui falando, porque tem muitos documentos, além do próprio depoimento do autor inicial desse crime, que é quem fazia a adulteração, mas talvez, lógico que ele também tem seu grau de culpabilidade, mas aquelas empresas que se utilizaram desse expediente também tem uma grande contribuição nesse crime. Na verdade, cometeram também uma situação criminosa. E serão indiciadas também? Com certeza, ao final, o Dr. Everton e a doutora Fabiana, com muita tranquilidade e muita coerência, irão indiciar aquelas que atuaram desse jeito. E nós esperamos aí que as empresas não fechem, mas que elas voltem, peçam desculpas aos consumidores, peçam desculpas à população e a todas as pessoas e voltem a trabalhar numa competição sadia, porque nós temos aí a possibilidade de termos duas empresas com 2 carros iguais e com quilometragens diferentes e que logicamente o consumidor vai escolher qual? A que tiver menos quilometragem, porque ele não vai estar sabendo que aquele veículo lá teve adulterado a quilometragem. Se ele souber, logicamente que ele não vai comprar o veículo adulterado. Doutor, como é que se dava essa adulteração?
Olha, essa adulteração se dava às empresas e particulares também, que nós vamos levantar, mas principalmente as empresas, elas iam até, compravam um veículo de terceiro, iam até o senhor Jailton e pediam a ele, através de pagamento, 100, 150 até 300 reais, dependendo do veículo, iam até ele e pediam que ele voltasse a quilometragem, né, voltasse o odômetro, fraudasse o odômetro dos veículos. Veículos novos eram fraudados através de um sistema de computador e veículos antigos eram fraudados na mão mesmo, que o senhor Jailton explica até em uma filmagem, ele explica toda essa situação de como ele foi feito. Agora, o negócio era tão comum que ele tinha colocado no cartão dele que voltava o odômetro. Sim, sim, é tão comum para ele, mas quando foi feita uma operação, se eu não me engano, em Brasília, ele mudou o cartão e o novo cartão já não tinha essa especificação de serviço criminoso, como se fosse uma coisa natural. Certo é que a Polícia Civil coíbe agora isso e nós pedimos que aquelas empresas peçam desculpa aos seus consumidores. E chama a atenção um grande número de empresas, né, doutor? Sim, mais de 10. Não só o grande número de empresas, mas o grande número de pessoas afetadas. Nós temos aí aproximadamente, tocando em várias pessoas, mas pelo menos 10 mil pessoas foram afetadas nesse tempo todo. Mais de Ele fazia 20 por dia, em torno de 20 por dia. Mais ou menos pelo que a gente tem ali, além daqueles outros documentos que nós não conseguimos colocar, que ele pode ter jogado fora, são 20 anos fazendo esse tipo de procedimento. Então nós temos aí pelo menos umas 10 mil pessoas que foram lesadas, nós temos aí pelo menos uns 10 milhões de reais que os consumidores finais foram lesados e também aquelas outras empresas que não fazem esse tipo de expediente também foram lesadas porque deixaram de vender os seus veículos por conta de outras empresas que estavam utilizando um expediente criminoso e fraudulento. E agora vai ter a continuidade das investigações e nós esperamos que essas empresas peçam desculpa aos seus clientes e que voltem normalmente ao mundo do comércio com outra perspectiva, como aconteceu em empresas aí de grande porte, em esquema nacional, que vieram a pedir desculpas à população e, aparentemente, ao que tudo indica, voltaram aos trabalhos normais com a fisionomia agora de uma lealdade com o consumidor final. Essas empresas serão divulgadas após o encerramento das investigações? Sim, após o encerramento das investigações, quando nós tivermos indiciamento, nós iremos passar, o doutor Everton Evangelista e a doutora Fabiana irão passar isso aí exatamente para que não tenha uma quebra de empresas aqui na cidade, mas que sim, que essas empresas, de alguma forma, que elas já sabem, muitas delas realmente já especificaram para a Polícia Civil que estavam fazendo esse expediente fraudulento, que elas voltem à normalidade e não se utilize desse expediente. Nós sabemos que o Jailton é uma pessoa que faz esse expediente. Provavelmente existem outras pessoas que fazem esse tipo de ação. Doutora Fabiana, qual que é o procedimento agora após a identificação dessas empresas e da pessoa que fazia a adulteração? Agora nós vamos procurar identificar a maioria de veículos que foram adulterados, né, para verificar se é possível realizar uma perícia para identificar a adulteração. Mas a gente já tem indícios de alguns, né, que já foram adulterados em razão do próprio indivíduo que foi preso que identificou esses veículos. E nas próprias concessionárias também nos informaram dos veículos que eles adulteraram. Teve alguma apreensão de veículo, doutor? Não, os veículos foram identificados e foram depositados, né, para posteriormente haver uma decisão judicial, posteriormente para perda ou apreensão desses veículos. O Jailton está preso preventivamente? Sim, ele foi preso na data de ontem. E foi preso preventivamente, temporariamente, né, e até colaborou muito com as investigações, possibilitou que a gente identificasse alguns veículos que ainda estão expostos à venda e também outros que já foram revendidos. Então, doutora, a gente está vendo aqui uma grande quantidade de materiais apreendidos, né? Que materiais são esses aqui que foram apreendidos, doutora? Esses materiais foram apreendidos na residência do investigado, né? E muitos cadernos contendo as informações acerca dos veículos que ele realizou a adulteração, muitos adesivos, esses são colados nos veículos para alterar a quilometragem quando é feita a revisão e os equipamentos que ele utiliza para realizar para fazer a volta do odômetro, né, do velocímetro lá. São 2 computadores, né, doutor? 2 computadores apreendidos e uma grande quantidade de material. Aqueles bloquinhos ali, cada bloquinho daquele ali era uma adulteração, doutor? Não, cada linha do bloquinho era uma adulteração.
o que pressupõe que foram vários veículos adulterados ao longo dos últimos anos. Sim, pressupõe que ele, segundo ele, já mexia com esse tipo de atividade ilícita há aproximadamente 20 anos. Então,